Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus, mais uma vez, ele repete um ensinamento que nós iremos ouvir muitas vezes, mas quando chegamos no finalzinho do ano, e já estamos nos aproximando do final do ano, nós estamos nas últimas semanas de outubro, e durante o mês de novembro e dezembro, nós iremos ouvir muitas vezes isso. Vigiai e orai, estai preparados para a vinda do Filho do Homem. Nós iremos começar a refletir com mais frequência a respeito desta realidade. O Senhor virá, nós nos encontraremos com o Senhor, nós iremos prestar contas da nossa vida a Ele. E no Evangelho de hoje, nosso Senhor, para falar dessa vigilância, dessa necessidade que nós temos de estar prontos por ocasião da chegada de nosso Senhor, Ele usa uma imagem: que os vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas, para que possais esperar o Senhor. A ideia aqui, nós temos aqui as três virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Os rins cingidos, porque esta imagem? Porque os homens, eles vestiam longas túnicas, e para que eles pudessem caminhar, para que eles pudessem servir, para que eles pudessem, entendamos aqui o serviço como amor, para que eles pudessem servir, eles tinham que suspender as túnicas e amarrá-las na cintura. Então, ter os rins cingidos é ter o quê? As pernas livres para poder trabalhar, para poder servir. Tende os rins cingidos e as lâmpadas acesas. Lâmpadas aqui, isso aqui já é uma imagem com a qual estamos muito mais habituados, é a lâmpada da fé. Isto é, imagine no tempo de Nosso Senhor, que não existia eletricidade. Então, uma casa sem uma lâmpada acesa era uma casa às escuras, que você não podia ver nada. Ter uma lâmpada é ter a luz necessária para ver todas as coisas. Na tua luz, contemplamos a luz. A partir da luz de Deus, da luz da fé, podemos ver todas as coisas. Pois bem, tendo os rins cingidos, trabalhando, iluminado pela fé, nós podemos esperar o Senhor. Fé, a lâmpada. Esperança, esperar o Senhor. A caridade, o servir. Pois bem, meus irmãos, o que é que nosso Senhor quer nos ensinar? O que é que a igreja quer nos ensinar com essas palavras de nosso Senhor? De que nós precisamos ter essas virtudes teologais para que nós estejamos preparados para o nosso encontro com nosso Senhor. Fé, esperança e caridade. Então, o primeiro passo que nós podemos dar é pedir a Deus que nos conceda um crescimento na fé. A fé é uma virtude que sempre pode crescer. Por mais que você diga que tem fé, a sua fé sempre pode crescer ainda mais. Então, ninguém aqui tem fé o bastante, no sentido de que a minha fé não precisa crescer mais. Você sempre pode dizer: meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. E quanto mais a sua fé crescer, mais necessidade você terá, você experimentará de servir o Senhor, de ter os rins cingidos, de trabalhar para o Senhor, de entregar a vida para nosso Senhor. Quanto menos fé nós temos, menos vontade temos de amar a Deus, de servir a Deus, de nos colocar a serviço de Deus. Por isso que a fé é uma virtude, como diz a palavra de Deus, sem a fé é impossível agradar a Deus. Então, de pedir a nosso Senhor: meu Deus, aumenta a minha fé, eu quero me doar mais a Ti, eu quero me entregar mais a Ti, eu quero
servir mais a Ti, eu quero Te amar mais. Ora, como ninguém ama a quem não conhece, nós precisamos crescer no nosso conhecimento, na nossa fé a Deus, para que nós o amemos mais, para que nós nos gastemos mais por amor a Ele, para que nós nos percamos com alegria no coração. Ora, se houver esta fé firme, esta fé forte, que se manifesta nesse serviço, nesse amor oblativo, nós iremos então, sem sombra de dúvidas, ter as condições necessárias para esperar o Senhor com alegria. Que os vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas, sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento. Se tivermos esta fé grande e forte, nós sentiremos necessidade de amar a Deus concretamente, de servir a Deus concretamente, de dar a Ele concretamente a nossa vida, e isso será a nossa maneira de esperar a vinda de nosso Senhor. Mas, meus irmãos, não esperemos ficar velhos ou, segundo a nossa compreensão, não esperemos que a morte se aproxime, segundo a sua compreensão, porque ninguém sabe quando a morte se aproxima. Mas não esperemos, segundo a nossa lógica humana, que a morte se aproxime para que de verdade nós nos ponhamos a esperar o Senhor. Porque, meus santos, nós não sabemos quando o Senhor nos chamará. A morte, ela vem para as crianças, para os jovens, para os adultos e para os idosos. Não espere se tornar decrépito, né? Senil, envergado, né? Acabado, para dizer, agora eu estou morrendo, então agora eu vou me converter. Não espere estar em cima de uma cama com uma doença terminal, aí você diz, agora eu vou morrer, então agora eu vou me converter. Porque, meus santos, repito com uma experiência tão dolorosa que nós experimentamos nesses últimos dias, os jovens também morrem. Nós tivemos um ex-coroinha nosso, 18 anos, assassinado, morreu. Meus irmãos, nós não sabemos o dia em que o Senhor nos chamará. Nós precisamos estar vigilantes, como se o Senhor fosse nos chamar hoje, agora. Aí você diz, padre, mas é difícil, padre. O Senhor sabe que é difícil estar preparado todos os dias, a cada momento. Está preparado agora, é verdade, porque Ele está preparado a cada dia, todo instante, e agora requer um esforço contínuo. É verdade, meu santo, e é por isso que nós precisamos pedir o auxílio da graça, porque nós, por nós mesmos, temos apenas a ilusão que no final da morte, quem sabe, podemos nos preparar, e nem na hora da morte estaremos preparados por nós mesmos, mas nós temos essa ilusão, que é menos difícil estar preparado na hora da morte, mas estar preparado o tempo todo, a cada dia, a todo instante, agora, padre, aí é difícil, esse estado de vigilância, esse estado de preparação, esse estado de permanência na presença de nosso Senhor, esse estado de fé e de serviço oblativo a Deus. Essa fé grande e operativa que se doa, que serve, que trabalha para nosso Senhor. Esta fé tão firme que me faz esperar a Deus em todas as coisas. Eu faço tudo pensando na vinda de nosso Senhor. As escolhas que eu faço é pensando em que ela me ajudará ou não me ajudará no meu acolhimento de Jesus na minha vida, em esperar a vinda de nosso Senhor, e de fazer todas as coisas sempre com essa perspectiva sobrenatural, essa perspectiva, vou usar uma palavra um pouco estranha, escatológica, isto é, essa expectativa, essa perspectiva
com relação à vinda de nosso Senhor, a vinda futura, que pode ser na minha vida agora, porque eu me encontro com nosso Senhor. Eu posso me encontrar com nosso Senhor de duas maneiras, seja por ocasião, quer dizer, de três maneiras, mas escatológica, final. Vamos explicar. Nós podemos nos encontrar com nosso Senhor de três maneiras. Uma, a intermediária, na nossa vida de oração, nos sacramentos recebidos, no serviço ao irmão, na vida de caridade. Eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estava nu e me vestiste, doente e preso e foste me visitar. Eu posso encontrar nosso Senhor. Mas de uma maneira definitiva, eu tenho duas maneiras. Seja por ocasião da segunda vinda de Cristo, é definitivo, é final, que nós não sabemos o dia. Seja por ocasião da minha morte, é também o meu encontro definitivo com nosso Senhor, que eu também não sei o dia, nem sei a hora. Então é por isso, meus irmãos, que nós precisamos pedir a Deus que Ele nos conceda a graça, para que nós vivamos esta vida, nesta perspectiva, no meu encontro com Deus. É por isso que nós precisamos pedir a Deus que Ele aumente a minha fé, para que eu veja que a vida verdadeiramente, a vida que vale a pena ser verdadeiramente vivida, é esta, como diz aqui a antífona do Evangelho de hoje, que nós ouvimos: vigiai e orai, para ficardes de pé, por ocasião da vinda de nosso Senhor, para que eu esteja preparado quando o Senhor chegar. Como diz aqui o finalzinho do Evangelho de hoje: e caso Ele chegue à meia-noite, ou às 3 da madrugada, a imagem é o quê? Do patrão, que foi para uma festa de núpcias, e ele voltará. E felizes os empregados, que ele, quando retornar, ele encontrar os empregados trabalhando, movidos pela fé, fazendo as coisas movidos pela fé. E acaso ele chegue à meia-noite, ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Se assim os encontrar como? Com os rins cingidos, isto é, prontos, entregues ao serviço, servidos, motivados por quê? Pela luz da fé, por causa de quê? Da sua esperança. Meus irmãos, repito, se você tentar viver isso pelas suas próprias forças, ou pela sua boa vontade, a frustração será certa. Peça a Deus, mas peça a Deus não apenas agora, peça a Deus não apenas quando receber Jesus na Eucaristia. Sim, peça a Deus agora, peça a Deus quando recebê-lo na Eucaristia, mas peça hoje, peça amanhã, peça todos os dias: meu Deus, concede-me a graça, concede-me o dom da vigilância, que eu não me esqueça de te esperar. Concede-me, Senhor, a sabedoria de saber que os dias do homem sobre a terra, que os meus dias sobre a terra são contados, são restritos, são limitados, de que esta vida aqui é curta, por mais longa que ela possa se parecer a mim, mas ela é sempre curta. Dá-me, Senhor, a sabedoria de empenhar a minha vida neste mundo para alcançar a outra vida, Senhor. Felizes os empregados que o Senhor assim os encontrar quando Ele chegar. Eu quero, Senhor. Eu quero pouco, Jesus, eu reconheço. Mas eu quero, Jesus, essa felicidade. Aumenta esse meu querer. Isso, diga mesmo a Deus. Não só você não precisa, como você não deve mentir na sua oração. E você dizer: Jesus, eu quero que o Senhor me encontre assim trabalhando quando o Senhor chegar. Quando você sabe que você não quer, ou melhor, você quer, mas quer um pouquinho. Você quer se converter, mas você não quer tanto assim. Você quer muito mais as coisas do mundo do que a conversão. Você quer muito mais a sua vontade do que a vontade de Deus. Então seja sincero, diga isso a Deus: Jesus, tenha misericórdia de mim, Senhor, mas eu quero tanta coisa, e quero tanta coisa com tanta vontade, mas a tua vontade eu quero com tão pouca firmeza. Eu quero, Jesus,
Eu quero ir para o céu, mas quando eu olho para o meu coração e vejo esta vontade, eu a vejo tão débil. Eu quero muito mais as coisas passageiras, com muito mais gana, com muito mais força, com muito mais vontade do que eu quero as coisas espirituais. Me dá, Senhor, me dá essa graça para que eu queira, para que eu me aplique, para que eu me esforce, para que eu te espere, para que eu vigie, para que quando o Senhor chegar, o Senhor me encontre trabalhando, para que isto lhe dê muito agrado ao seu coração e eu possa me sentar no seu banquete e ser servido por vós mesmo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.